Fala, alunos do segundo ano, tranquilos? Seguinte, ó, bloco Humanos para vocês aí, garotos e garotas. Aula 3, tá? E logicamente aqui agora vamos fazer um destaque para vocês. Na aula 1 e 2, eu passei toda aquela ideia para vocês do iluminismo, tudo que acontece com o iluminismo, o papel da mulher no iluminismo, né? Citei lá para vocês lá o Rousseau, e toda aquela ideia, cara, justamente o que? De pegar e diminuir a importância da mulher, né? Seja no lado social e político. Bem, aí podem ver, gente, eu comentei com vocês que não era assim, beleza? Isso eu estou falando ali, ó, do próprio século XVIII mesmo, tá? Eu não vou nem falar lá da mulher na antiguidade, que daí estenderia muito aí para vocês, beleza? Então o que acontece? Só para fazer um resgate para vocês, o iluminismo ele vai surgir, cara, como um movimento ali no século XVIII, beleza? Só que não esqueçam, as ideias já partem lá da Inglaterra do século XVII, beleza? E, pô, basicamente toda essa estrutura iluminista aí vai mudar o comportamento social, beleza? Aí o que acontece? Antes desse processo todo aí, de dizer da mulher doce, da mulher sensível, da mulher do lar, gente, existia esse conceito aqui, ó, tá? Que eles chamam de família extensa, tá? Então é o seguinte, ó, quando vocês, talvez lá, quem sabe, um dia fazendo algum vestibular, virem esse processo aqui, gente, já vai pensar assim, a família grande. Dá para pegar essa ideia aí mesmo, tá? Só que pensem assim, ó, isso aqui, a família extensa, é uma baita de uma estrutura, tá? Aonde, logicamente, o quê? Marido e mulher vivem junto, tá? Certo? Junto com quem? Todo tipo de empregado, né? Não pense só uma ideia de empregado doméstico, não, tá? Todo tipo de empregado. E, logicamente, o quê? Aparentada, beleza? E agregados. E, gente, aqui eu tô falando não só de um espaço rural, não, tá? Que daí o cara tinha lá 75 filhos para poder simplesmente ter lá um melhor aproveitamento na agricultura. Não, tô falando de espaço urbano mesmo, tá? Corporação, uma pequena oficina, seja lá o que for, beleza? Tanto que pode observar, gente, aqui nem todo mundo vai ser parente, né? Vai ser filho com pai, com sobrinho, aquela coisa toda. Nem sempre vai ter a ideia do que, ó, de laço consanguíneo, beleza? Então, às vezes, chega o quê? Uns malucos de fora. Então, para vocês terem ideia do que é isso aqui. E, gente, eu tô falando aqui de homem, mulher e tudo no mesmo espaço, beleza? Aí o que acontece? Por exemplo, assim, ó, se eles querem fazer uma espécie de sei lá, de um escambo aí, ó, mandar um jovem, cara, ir lá para aprender um certo ofício. Ele passa a ser incorporado como um membro daquela família, beleza? Então é como se fosse ali, cara, vamos por aí, toscamente falando, um filho adotivo, beleza? Então imagine só, uma baita estrutura disso aqui, gente. Imagine, cara, se só de repente, não mais de repente, um ou dois trabalharem. Não dava. Então aqui a gente vai ter que ter uma grande divisão das tarefas mesmo. E não existe essa ideia do quê? De separação por sexo, tá? Que é o que apresentou lá na primeira e na segunda aula, beleza? Aqui não existe nada dessa bobaragem toda aí, beleza? Então o que acontece? Coloquei assim, ó, assim para vocês, ó, assim. Então, antes de pintar toda essa ideia, cara, do sistema fabril, da industrialização, homens e mulheres trabalhavam juntos. Gente, claro, você vai pegar sempre numa maioria de homens, beleza? Isso que não importa, cara, se for lá numa corporação, numa oficina ou qualquer coisa assim. Mas, mulher e homens trabalhavam juntos. Você vai pegar lá, por exemplo, lá no ramo ligado à panificação. Tinha mulher também padeiro, tá? Você vai pegar lá, assim, uma floricultura, tinha mulher. Você vai ver, assim, outros ramos, vai ter mulher trabalhando também, beleza? Então, o que acontece? Todo mundo ali, ó, together mesmo, tá? Trabalhando para a sobrevivência, para a subsistência da casa inteira, beleza? Outra, gente, a mulher, além de trabalhar na produção, sei lá, fazendo lá uma camisa, uma cadeira, sei lá, uma mesa ou coisa nesse sentido aí, ó, também cabe a ela o quê? A ideia de cuidar de filhos. Agora sim, por exemplo, aqui, gente, não que o pai não cuidasse do filho. O piá lá chegou, pediu alguma coisa, ele vai lá e mete um chutão na bunda do piá. Não é nesse sentido aí não, beleza? A ideia mesmo de cuidar, de educação, seria uma função da mulher já bem antes também, beleza? É o que hoje, sei lá, talvez chamariam aí de dupla jornada, tripla jornada, quádrupla jornada, beleza? Então o que acontece? Ela tinha a função dela no trabalho, mas também em casa, beleza? Então não é uma coisa moderna do século 20 e 21 aí não, tá? Aí o que acontece, gente?
O lance que vocês sempre têm que perceber aqui, gente, é a ideia do discurso que é feito. Você não vai ver lá, pré-século XVIII, essa discurseira toda em cima do quê? Daquela proposta iluminista. Então, o que acontece? Se vocês pegam aqui antes, ninguém fica falando nessa ideia assim, ó. A mulher frágil, a mulher sensível, pô, ela não pode fazer determinada atividade porque ela é fraca, porque ela não tem capacidade, ou porque ela não é intelectualmente, sei lá, produtiva. Você não vê esse tipo de discurso aí. Você vê coisas lá na Idade Média pior, né? Colocando mulher como pô, um fruto do diabo, essa coisa toda aí. Mas isso daí é na Idade Média, é um outro papo, tá? Então o que acontece? Se vocês pegarem ali, ó, pô, no século 17, 16, 15, o trabalho físico faz parte também do universo o quê? Da mulher. Pô, você vai ver a mulher camponesa, beleza? Você vai ver uma mulher lá trabalhando, sei lá, numa vinícola. Você vai ver tudo isso aí também, beleza? E junto com o quê? Com homens, certo? Aí o que acontece? O problema é, surge o século XVIII, o discurso começa o quê? A mudar. Então o que acontece? O discurso do iluminismo é para uma mulher o quê? Frágil e dócil. Beleza, gente. Aí é que eu vou colocar para vocês a ideia aqui, ó. Quando você pega esse discurso, não esqueçam dessa palavrinha mágica aqui, ó. Claro, gente, vai ser um discurso totalmente o quê? Burguês. Então a narrativa fica sendo o quê? Burguesa. O iluminismo é um movimento, cara, também o quê? Que partiu aqui da burguesia. Beleza? Então o que acontece, gente? O problema é que esse processo ligado à família extensa, a mulher trabalhando na produção, ele vai se transformando no próprio século XVIII. Então não é também de uma hora para outra assim, puto, veio lá, o mês de abril, a mulher trabalhava, no mês de maio já não trabalha mais. Não, não é por aí. Tudo é um processo que, gente, gradativo. Ou seja, aos poucos, vai mudando, vai entrando novas ideias, vai o quê? Se transformando. Tanto que eu vou pegar só só para dar uma lasquinha para vocês aqui, ó. Se você pegar a própria Revolução Francesa, você vai ver uma participação muito forte da mulher, tanto da mulher urbana quanto da mulher camponesa, no processo da Revolução, tá? Aí, com o tempo, a gente vai dando outros exemplos para vocês. Agora, o problema é o seguinte, essa organização aí vai desaparecendo, ou seja, a ideia de família extensa, gente, vai desaparecendo. E o porquê? Eu podia até dizer para vocês, ó, vai desaparecer por causa do sistema industrial. Porra, ficaria legal. Sistema fabril, aí eu já venho aqui, diminuo tudo para vocês e acabou a aula. Não, mas vamos falar mais um pouco. Aí a ideia aqui é o seguinte, gente, o problema é que isso aqui vai desaparecendo porque vai surgindo a ideia de separação, gente, das funções domésticas e sociais, beleza? Então o que vai acontecer? Basicamente aqui, ó, o homem relacionado a uma ideia de trabalho, tá? E logicamente o quê? A mulher uma função mais do lar. Isso aqui é gradativo que vai acontecendo. E elas aceitaram? Pô, talvez não é nem questão de aceitar, gente, questão daquilo ser colocado de uma maneira que você não vai nem percebendo, tá? Agora, um outro lance, gente. Tecnicamente, se você pega lá numa oficina, só para dar um exemplo para você, você pega lá, sei lá, você pega numa oficina. Aí o dono lá da oficina, esse cara basicamente, ele controla toda a produção. Então, se você pegar uma espécie de um artesão lá do século XVII, do século XVI e XV, assim por diante, basicamente ele domina toda a técnica da produção. Então, ele faz tudo isso o quê? Sozinho. Se for lá construir uma cadeira, ele vai fazer a parte dos pés da cadeira, o lugar de sentar, o lugar de encostar. Ele faz tudo isso aí, dentro lá do espaço dele, beleza? E com o processo da industrialização, gente, o que vai acontecer? Isso vai sumindo. Ele vai deixando de ser um artesão e vai se tornando o quê? Um trabalhador, um operário. Ou seja, dentro da fábrica do sistema fabril, como o nome já diz, ó, o sistema fabril, ele vai passar a receber o quê? Um salário. Então, basicamente, cara, quando você pega os estudos lá sobre família extensa, você pega a ideia de salário contribuindo para o quê? O sumiço da família extensa. Porque daí, de repente, não mais de repente, vai ter o quê? Vai ser o responsável pelo sustento da família, ou seja, aquela ideia do provedor. Então, o que acontece? O salário, toda a ideia o quê? De mercado que vai acontecendo, gente. Beleza?
Tudo que vai acontecendo, toda a loucura do século XVIII, todo o movimento industrial. Aí o que acontece? Isso acaba sendo o quê? A base para a sobrevivência familiar. Beleza? Então muda, gente. Isso aqui foi uma mudança, cara, muito rápida até. Quando a gente fala assim de Revolução Industrial, a gente só pensa na máquina. Mas a maior transformação, com certeza, foi dentro da cabeça do ser humano, do homem. Tá? Quando eu falo homem aqui, eu estou falando homem e mulher. Beleza? Porque de repente ele era livre, cara, simplesmente estava lá, dono de tudo, tá? Dono do tempo, principalmente. E de repente ele vai passar a ser o quê? Ligado ao sistema, ligado ao mercado. Beleza? Então, aí para concluir o negócio tudo aqui, gente, se vocês pegarem daí todo o discurso iluminista lá da aula 1, da aula 2, e é lógico, agora bater com isso aqui, o que vai acontecer? Basicamente, os homens, vão simplesmente o quê? Estar muito mais ligados agora ao espaço público. Ou seja, vão trabalhar fora, tá? Não é mais aquela ideia agora do sistema doméstico, onde o cara trabalhava em casa. Não, vai trabalhar fora. Aí o que acontece? No caso da burguesia aqui, isso vai estar muito relacionado ao quê? A poder, dinheiro, capital. Ou seja, é o homem que toma as decisões. E dentro do discurso iluminista lá, a mulher não teria o quê? Capacidade para isso. Porque ela é frágil, porque ela é dócil, blá, blá, blá. Tá? Então, tudo é uma ideia de discurso que vai se colocando. Aí o que acontece? O que vai sobrar para a mulher aqui? Simplesmente o espaço privado. Ou seja, basicamente ela vai ficar só dentro de casa. A mulher burguesa, principalmente, não esqueçam disso aí. Isso aqui não é um processo que vai servir para todas as mulheres, tá? E, logicamente, o que, O que vai sobrar para ela? A reprodução. Ou seja, aquela ideia de ela ser o quê? Uma boa mãe. E ser uma boa mãe aqui, gente, nesse caso, é cuidar dos filhos e cuidar da casa. Ou seja, ela vai ser uma administradora do lar, que é o discurso que vai se colocar bastante nesse processo aí. Beleza? Então, gente, sempre lembrando, isso aqui é um processo, cara, que vai se transformando no século XVIII. Beleza? É gradativo. Aquela palavra é legal, é gradativo, tá? Não é de uma hora para outra. E lembrando também, para finalizar, aí não esqueçam, vai entrar o século XIX, a mulher vai conseguir atingir o quê? Alguns direitos, tá? Não aquela coisa ainda de direitos, mas já são alguns direitos. E no século XX, cara, vai se completar o processo aí que está em andamento até hoje. Beleza? Então, um abraço a todos e bons estudos aí. Valeu!